Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus e vou pedir ao irmão Zé Vicente que faça essa primeira oração e depois nós vamos louvar ao Senhor. Irmão. Santíssimo Deus, Senhor nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos pela oportunidade que nos tem dado para estar aqui para cultuar o santo nome, o santo Deus. Amém. Abençoe nossos amados irmãos aqui presentes, abençoe também aqueles que não puderam vir. Abençoa a tua igreja esparramada pela face da terra, santo Deus. Abençoe o pastor, a sua família, na frente desse trabalho, arte, Senhor. Amém. O Senhor é conhecido por tudo, Pai. Ó Santo Deus, abençoe esse culto que está se iniciando, e que a tua palavra seja e encontrada morada no nosso coração. E tudo isso nós agradecemos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Então vamos louvar a Deus, irmãos. Boa noite. Irmão José Vicente, irmão Antônio, se vocês quiserem vir, irmão Luciano também. Vamos começar o hino 167. 167. Vem inflama. Por que a gente mudou lá? Ó, Jesus habita em mim. Jesus já habita, então põe para ele operar, né? Ele opera em nossas vidas, trabalha.
escolhe outro. Eu esqueci de virar o celular. Cento e 92. Já que eu estou pensando. Cento e 92.
vem. Vem. 3,86. Qual? 3,86. 3,86. Isso, como eu direi. Amém. Agora os pedidos de orações. Pedido da Macássio, família do Mateus, irmão Hélio. Pedido do irmão Luciano, a família. A irmã Osmarina. Os filhos. Pedido da irmã Adelina. Nossa família. Está vendo, a irmã Osmarina está comentando aquela hora aqui. Foi que ela partiu a mãe dela, ela cuidou muito da mãe dela, não perdeu um culto.
É de quarta-feira, é de sexta-feira, de sábado, de domingo. Só o domingo de manhã, se ela quiser vir no domingo de manhã também, a gente busca ela lá. Domingo de manhã já é mais difícil, né? A Edna do Mundo Anel domingo, né? Passou muito bem esses dias. A gente está melhor. Vai lá em favor dela. A Daniela também visitando esses dias. Ela passou por cirurgia. Tá bom. Mais alguém? Antônio, irmão Sônia também. A minha família. O Jorge Stig, a família dele. Família, o Antônio, meu cunhado, está fazendo aniversário. Eu vi, escrevi. Também escrevi. Irmão Zé Vicente também, falido. E agradecer a Deus, né, por mais um ano, um dia de vida, não, mais um dia de vida. Até agora nós estamos aqui, sabemos, né? Quem? A Ana Josi? Família também, irmão Guardelei. E o irmão Guardelei, como é que está? Então, lembrando desses, então, pedir ao irmão Luciano que faça a oração, irmão Luciano. Santíssimo Deus, dá-nos uma grande agradeção por estar aqui na tua presença, por fazer a sua palavra, seja com todos os corações, com a sua vontade, seja com uma palavra, que mais a sua palavra, peço também perdão de minhas falhas, agradecendo por tudo que faz de vida, agradecendo pela salvação de Jesus. Também peço a todos os irmãos também, a mim todos os irmãos que presentes, a mim de Deus, que não veio com a restauração de cada um. Por isso que peço a Deus no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, os irmãos, vocês abrem as vossas Bíblias. Eu falei, Miqueias, capítulo 5. Começa assim: agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á cerco contra nós. Ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. Outra versão disse assim, ó: agora te reúna em tropas, ó filha de guerreiros, sitiaram-nos com vara, ferirão na face ao juiz de Israel. Isso aqui, irmão, tem que ver falando já 710 anos antes da vinda de Cristo, e falando dele. Então, que Jesus Cristo, na primeira vinda dele, então, o Messias prometido a Israel, e fala que agora reúne as tropas, né? Ó filha de guerreiro, referindo-se a Judá. E a palavra tropa aqui refere-se devido à invasão futura também dela, por Tito, o general romano. Isso está em Mateus 26, 68, talvez depois ele lia lá. Então agora no versículo 2 aqui já dá uma previsão do nascimento do Messias. Fala: tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então quer dizer que esse plano já fala aqui que ia vir esse Jesus, o Messias, o rei que ia reinar Israel. Fala cuja saída, quando saiu isso, fala desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa eternidade, quando fala eternidade, porque não tem fim, não tem começo e não tem fim. No caso que essa eternidade passada não tem começo,
o plano de Deus. Deus é Deus. Então, quando fala com vara, eles aqui contando a situação do Messias, quando foi preso para ser crucificado. Fala que lá em Mateus fala, né? Mateus 26, 67 e 68, né? Vamos ler daqui a pouco. Fala que com varas eles causaram ferida na face do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele deu a face, ele foi ferido por amor às nossas almas. Por amor eles, que eles estavam, aquele povo, o povo judeu, não reconheceram isso, não compreenderam isso, não acreditaram no Messias, no Jesus. Jesus veio para eles, veio nascer lá de dentro deles, que era para eles trazer o Evangelho ao mundo. Não, eles rejeitaram, não creram no Messias. Então, eles feriram a face do juiz de Israel, por escarnecedores, ímpios, zombadores do Filho de Deus, do Messias. Então fala dos escarnecedores e perseguidores de Jesus. E tem muito disso hoje, que zomba quando você está falando de Jesus. Quando você vai pregar, tem pessoa que zomba, escarnece, não acredita, tanto Jesus, o Messias, tanto os judeus como os romanos, e tanto o povo de hoje também. Olha em Mateus 26, 67, fala exatamente, aqui já em Mateus Jesus já estava, lá como Miqueias escreveu, 710 anos, diz o cabeçalho da Bíblia de Estudo, que diz 710 anos disso, de Jesus vindo. Então aqui em Mateus 26, 67 e 68 diz assim: então, cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam punhadas, e outros o esbofetavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Tampava o rosto de Jesus e batia. Agora você profetiza, fala quem é que te bateu. Você não imagina só, irmão, que ponto que esse povo chegou e chega? Então, desacreditando, desafiando, porque Jesus dizia que ele era o rei, que era o Messias, que ele era Deus, Deus encarnado. Então, eles davam, cuspir, pensa bem, chegar a pessoa cuspir no seu rosto, prender você, amarrar e cuspir. Se fazer isso em nós, irmão, nós merecemos, mas é uma humilhação muito grande. Agora fizeram com o Filho de Deus, o rei deles, que nasceu de lá. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas. E outros falam que estava murro, de mão fechada, outra versão. E vinha outro, esbofetava, tapa dos dois lados. Fala aí, profetiza agora quem é que te bateu. Pá. Então, davam murros em seu rosto, que ficou desfigurado. Fala lá em Isaías 53. E golpearam com varas. O profeta Isaías disse em seu livro também, Isaías capítulo 52, versículo 14, eu vou falando, vocês não precisam ver, só prestar atenção, né, aqueles que não conhecem. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Então esse aqui é o estado, o retrato do sofrimento de Jesus, que o povo fizeram para ele, para Jesus. Jesus veio com esse propósito. Agora, Jesus já antes da eternidade passada, ele já sabia que ele ia passar por tudo isso, para pagar o pecado da humanidade, aquela desobediência de Adão. Se irmão, note bem como que Deus é exigente. E o que Adão fez? Adão não tinha ele de roubar, ele tinha um crime de latrocínio, matar, porque não tinha, só os dois. Não tinha como ele adulterar esse pecado, porque ele só tinha a Eva.
não tinha filho, não tinha nada, ninguém. Agora, você percebeu, mas só que desobedeceu. Vocês veem que a desobediência é grave também. A desobediência é digno de morte, de condenação. Precisa fazer. Você vai lá, eu não bebo, eu não fumo, eu não brigo com ninguém, eu pago as contas tudo a minha em dia, eu não ando mexendo com ninguém, não mexo com a família de ninguém. Irmãos, nada. Uma desobediência a Deus. Quando Deus disse, não faz isso, não mente. A senhora mente. Todas essas coisas parecem simples, mas Adão desobedeceu a Deus e causou tudo isso em Jesus. Jesus veio, aí entrou o pecado na humanidade, aí teve que vir Jesus para consertar tudo que o diabo estragou lá no jardim do Éden. Então, ferir na face é um insulto mais grosseiro que existe. A gente chegar assim, onde vocês, ó, pá. Irmão, não vou citar nome, mas quando eu era menino, aqui, ele é vivo no Mirajá até hoje. Você sabe o que eles faziam? Vinha as molecadas, vinha do sítio, outro da rua, ele pagava para a pessoa, se outro moleque vai lá, ele estava lá assim, vai lá, dá um tapa nele, você ganha tanto. O cara estava lá, tranquilo, meio tímido lá. Vocês imaginam só? Aqui é insulto grosseiro isso, só para ver briga. Havia pessoa que reagia, outro não, batia. Então aqui, e fazia isso repetidas vezes na face de Jesus. Então nós devemos pensar muito bem, amar mais do que amamos, zelar pelas palavras dele, por amor a ele, porque ele fez tudo isso por nossa causa. É interessante que o Espírito Santo se refira a Cristo como juiz. Hoje ele está no lugar de nosso advogado, mas ele é advogado e é juiz. Entendeu? Ele é advogado, ou junto ao Pai, para defender a nossa causa. Porque nós confessamos pecado a Deus, perdoa o nosso pecado em nome do seu Filho. Porque foi ele que levou a pena, é ele que morreu para pagar os nossos pecados. Então, e será o juiz de Israel, mas também de todos os mundos. Um dia vai ter o julgamento, Senhor. Vai ter o julgamento para os ímpios. Esse julgamento do grande trono branco vai ser muito severo. Além da pessoa estar condenada a ir ao lago de fogo, que é isso, depois que terminar o milênio, no finalzinho, antes de entrar no novo céu e na nova terra. O julgamento grande trono branco, além disso, ele vai ser julgado tudo do mal que fez. Que tem alguns que não são religiosos e andou bem certinho, até melhor do que crente. Muitas crentes vai passar vergonha no dia no tribunal de Cristo, porque muitas ímpias deram mais bom testemunho do que elas aqui. Elas vão para o inferno, porque não aceitou Jesus, andou tudo direita, andou, às vezes nem não casa, às vezes é pura, e a crente em Cristo, não vamos dizer falar batista, é crente em Jesus, anda de qualquer jeito, ofende. Então, ela vai para entrar no novo céu e na nova terra, com o corpo glorificado, a vinda de Jesus, vai ter com o corpo glorificado, mas ela vai passar vergonha, porque todos nós, irmãos, antes de nós receber o galardão para entrar no novo céu e na nova terra, acho que é lá que vai ser o galardão. Você já entra no milênio, já é bem recompensado. Que nós entramos no milênio, que o milênio vai ser aqui mesmo, não é no outro lugar nas nuvens, como alguém fala, vai ser aqui. Sabe por que vai ser aqui? Porque vai ter plantação, vai ter lavoura, vai ter tudo, vai ter animais, vai ter um leão, vai ter onça, vai ter o gado. E Satanás vai estar preso. Vocês notem bem. E vai ter um grupo de corpo glorificado que não precisa trabalhar. Mas aquele que está como nós estamos aqui, na Isaías 66, fala mais ou menos por ali, que a pessoa vai plantar e o outro não vai tomar. Que os dias dele vai ser longos. Hoje não, você trabalha hoje, você pode perder. Então, agora, para entrar no novo céu, na nova terra, aí é diferente.
Aí lá depois, dois grupos, um para o lago de fogo eternamente. Por isso, mas tem que cuidar e evitar disso, aceitando Jesus agora nesta vida. Que depois que partir desta vida, aí já vai cair lá no sofrimento. Ainda não é o juízo final, mas está a alma. O espírito está sofrendo lá, desde o primeiro que morreu, que não aceitou Jesus, como a gente vê lá em Lucas. Então, está lá. Mas depois do julgamento final, do grande trono branco, aí ele vai sair de onde está lá. Porque se o cristão, na vinda de Jesus, ele vem buscar o corpo dele, onde está com o corpo glorificado, e os índios vai sair de lá para buscar o seu corpo, onde está também, mas só com o corpo condenado. Aí vai ser jogado no lago de fogo, o corpo, do jeito que está. Não é brincadeira, o povo não acredita. Você fala, alguém zomba, o mundo acabou, o mundo acaba para quem morre. Não, o mundo começa em viver eterno depois que morre. Esse mundo aqui acaba, mas o outro mundo não acaba, é eterno. Então aqui nós vemos que ele é o Salvador do mundo, que vierem a crer nele, é com o mundo todo, e no seu chamado, vinde a mim, falando para todos, não só para alguns. Agora, predição do nascimento do Messias, no versículo 2, aqui na outra versão: e tu, Belém, Efrata, pequena demais, olha, pequena demais, falando para ela assim, ó, para figurar como o grupo de milhares de Judá. E de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Ó, falando para ela que vai reinar, o que vai sair de lá, Jesus, o Messias. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, a origem de Cristo, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pronto, falando dele. Belém Efrata, falando do lugar do nascimento do Messias, de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em Miqueias. Pequena para estar entre as famílias de Judá. Um lugar pequeno, embora foi também o lugar do nascimento de Davi também. Aí ele fala: de ti sairá o que será Senhor em Israel. Fala de Cristo, que vem da tribo de Judá também. Isso foi profetizado já há muito tempo, desde o princípio, já foi profetizado. Então, desde a eternidade passada, não tem como explicar, não tem data, a eternidade passada, e o propósito que vê o nascimento de Jesus. Ele tem a intenção de mostrar a todos que isto não é somente uma pessoa, mas assim como Isaías profetizou, Emanuel. Tem alguém aqui que não sabe o que quer dizer essa palavra Emanuel? Canta tanto aquele hino, Emanuel, quer dizer Deus conosco. Sabe, Deus, quando Jesus nasceu, Deus, é Deus conosco. Eu queria que reconhecer isso. Vocês pensam que se Jesus estivesse hoje em corpo, como ele estava naquele tempo, o povo ia tudo aceitar? Não. Uma coisa diz assim: Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. É Ele que dá, não é o homem. Eis que a Virgem conceberá e dará para a luz, um ato clássico aqui, para a luz um filho, profetizando, lá em Isaías, mais ou menos mais 800 anos e pouco antes. Ele chamará o seu nome Emanuel, quer dizer, chamar Deus conosco, Deus Filho. Agora o versículo 3 aqui de Miqueias 5: portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado para a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Portanto, o Senhor os entregará. Está na outra versão, esse começo aqui, que fala: portanto, os entregará. Esse os aqui
Em outra versão fala se os é o Senhor os entregará. Então, Israel será libertado do anticristo na segunda vinda do Messias, irmãos. Da grande tribulação. Vamos ler Daniel 12:1 agora. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Olha bem, falando da grande tribulação. Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro de Deus, no livro da vida. Irmãos, antes de ter o mundo, nascer o mundo, porque Deus que fez tudo. Cada um que habita na face da terra, neste mundo, é por Deus. Isso aqui já está contado antes de existir o mundo, antes de existir a população. Deus conheceu antes aquele que vai aceitar e aquele que não vai aceitar. Ele já sabia toda a população. Deus já sabe a naturalidade de cada um, a origem de cada um, o pensamento de cada um, o coração de cada um, as ideias de cada um. Aquele vai aceitar, aquele vai rejeitar. Não é que Deus fez a pessoa para ser perdido e o outro para ser salvo. Não é assim. Se fosse assim, Deus seria o culpado. Eu não vou me salvar, Deus me escolheu, Ele já me condenou. Não, Deus conheceu antes que a pessoa ia ter o coração, que ia vir o filho dele. Deus já conheceu que o homem ia pecar, que ia vir o filho dele, ele ia morrer na cruz, e aquele fulano de tal não vai aceitar. Então já não está escrito no livro da vida, já está escrito a condenação, porque Deus conhece. A vez nem não nasceu ainda, não tinha nascido ainda. Deus conhece tudo. Então fala, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, fala aqui, o defensor dos filhos do teu povo, que é o dos judeus, e haverá tempo de angústia. Isso vai acontecer ainda, qual nunca houve. Fala assim, a gente acha que é tanto sofrimento, tem guerra para todos os lados. Olha, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele será salvo o teu povo, que será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Agora vamos ver, falando de Miguel, o grande príncipe, também é referido a ele como o grande príncipe. Ele é o protetor de Israel, e a favor do filho do teu povo. Se não for por ele, Israel sem dúvida seria aniquilado naquele tempo, num tempo angustioso, que nunca houve. Pois Mateus vai falar que nunca houve e nunca haverá. Quando nós vamos ver Mateus 24:21. Desde que houve nação, desde que houve povo, nação quer dizer que desde que houve povo, a população na terra, em toda a face da terra, em todo mundo, desde que houve, até aquele tempo, é a mesma coisa que Jesus disse no Evangelho de Mateus 24:21, correspondente aos 3 anos e meio da grande aflição, outra versão, ou a grande tribulação. Já fala grande tribulação. Olha, Mateus 24:21 diz assim, porque haverá então grande aflição. Irmão, nós talvez não cheguemos nesse tempo. Os mais novos, talvez sim, você não sabe. A conta não está longe. Os dias estão próximos. Cada dia que passa, está mais perto. Quem morreu está livre da grande tribulação, porque já partiu.
Isso vai ser os que tiverem vivo. Ó, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Já está escrito, profetizado. Não chegou ainda esse tempo, essa grande tribulação. As pessoas levam brincadeira. Mas quando chegassem, vão começar a construir o templo lá em Jerusalém. Pode contar. 7 anos. Aí vai apertando. Os 3 anos primeiro, 3 anos e meio, vai ser paz. Aí é o anticristo. Então, porque nesse tempo haverá, outra versão diz assim, ó, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nunca tem havido e nem haverá jamais. Jamais. É tão mal que nunca será repetido, porque será o fim, nunca mais repetir, porque chegou no fim da grande tribulação, acabou. Quando Jesus vier, Jesus chega, foi até os toques das trombetas. Na última trombeta ele para lá nas nuvens, irmãos, recolhe todos os salvos da terra. Vocês notem bem, quando Jesus vier, vir os santos, os anjos e os santos que estão lá, então cada um vem buscar o seu corpo aonde estiver. Eles vão ressuscitar. Se nós estiver morto, vai ressuscitar primeiro os que estiver vivo. Ressuscitam e sobem. E aí, depois, os que estiver salvo na época, salvo pela fé, eles vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. E nesse momento sobe o corpo glorificado. Quando eles sobem, você note bem, nós aqui com o corpo assim, com esse corpo não sobe. Aí, quando Jesus fizer assim, ele de lá com uma sopro ele derrota o anticristo, muitas nações, o judeu, o restante de Israel, porque o anticristo vai matar, vai todo mundo, a guerra vai ser terrível, vai salvar porque viu Jesus. E muitas nações estrangeiras, todo vai ter muito, eles vão converter, mas só que não vai subir nos ares, porque está com o corpo, não tem motor, não é que nem avião, não vai subir. Esses uns sobem para lá, aí de lá Jesus com a sopro ele derrota o anticristo, e os outros, acabou. O que é ímpio, acaba tudo. Vai ser a maior ceia para os animais, vai ter carniça, que é alimento para todos. Pronto. Aí não sabe o tempo, mas aí depois Jesus desce com esse zoom do corpo glorificado e estabelece o reino milenar aqui na terra. Eu venho estudando isso bastante, irmão. Eu lá, há 10 anos atrás, eu não sabia explicar bem isso. Eu ouvia, mas graças a Deus, ainda tem muito que aprender ainda. Mas olha, aí estabelece o reino. Aí vai ter um grupo de corpo glorificado, porque nesse reino milenar vai ter que ter um novo nascimento. Diz a história da Bíblia de Estudo, o último dia vai ser o dia da maior evangelização que o mundo nunca teve. Que uns vai ver a conversão dos judeus, por aí os outros convertem, mas é tudo porque não é pela fé, é por ver. Lembra o caso de Tomé? Uma figura para a gente entender aqui, não mostra. Tomé falou, eu tenho que ver para me crer com o dedo. Vocês notam bem que as pessoas usam assim, precisa ter a paciência que nem Jó. Eles pegam isso da Bíblia. Eu sou Tomé, eu tenho que ver para crer. Por que eles não creem com a Bíblia disso das coisas? Toda ela, né? Por que não? Então, aí tem o reino milenar aqui, vai ter um grupo normal que vai trabalhar normal. Nós estamos aqui com a velha natureza. Aí, antes disso, ele vai jogar, que leva para frente, dá para ver isso aí, mas agora não vai dar tempo. Ele pega o diabo, seus anjos, preso, passa a algema e ele é preso. Ele vai ficar 1000 anos preso, ele não vai tentar mais ninguém, mas só que o homem vai pecar uma coisa, porque tem a velha natureza, já veio de Adão, veio a velha natureza, só que os animais vai ser dócil.
os animais hoje, depois que entrou, caiu, então o animal foi tudo inimigo selvagem. Não vai ser. O leão vai comer palha com o boi. E tem várias coisas que explicam aí. A serpente não vai ser venenosa, mas ela ainda vai receber o castigo por causa que o Satanás usou ela vai continuar rastejando. Ela não vai ser venenosa, mas só que ela vai ter que andar daquele jeito assim ainda. Agora os animais é diferente. Então agora Mateus 24, 22. E se aqueles, olha bem que fala aqui, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos, predestinados, porque Deus conhece que vão aceitar Ele no último Cristo, no final. Esses que são os escolhidos, por amor. Fala que nenhuma carne se salvaria. Não é o espírito, a alma não morre. Nenhuma carne, nenhum ser vivente humano aguentaria. O anticristo mataria tudo, todas as guerras que tiveram. Então, não tiveram aqueles dias sido abreviados, se não tivessem, diz outra versão, se não tivessem aqueles dias sido abreviado, que era para ser os 7 anos total de grande tribulação, do começo ao fim. Então abreviou, 3 anos e meio de paz. Bom, depois saíram 3 anos e meio de sofrimento. Ninguém seria salvo, disse a outra versão da Genebra, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vejam bem, irmão, que aquele ele não fala nenhuma da carne. Nenhuma carne se salvaria, falando do corpo físico e não da alma. Não vê que fala, não tenha medo de quem mata o corpo. Tem medo temer aquele que mata o corpo e tem poder para lançar a alma no inferno. Ó, aquele lá em cima. Homem não, ele pode matar o corpo, mas a alma. Não tem poder mais para te mexer na alma. Os escolhidos de Israel são os que vão se converter no último dia, o último momento, por ver Ele, por ver nosso Senhor Jesus. Tem muita gente que quer ver para crer, não é, aí já não é fé, ou seja, vão aproximar-se crendo, aceitando a Ele como o Messias que eles rejeitaram quando Jesus veio a primeira vez. Mas naquele tempo será libertado o teu povo dos que se acharem escrito no livro da vida. Apocalipse 20, versículo 15. Entendeu? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Apocalipse, o último livro da Bíblia, a última revelação que encerrou a Bíblia, o canônico diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Nós não entendemos esse livro da vida, porque Deus não precisa disso, para nós entender, está escrito no rol, lá nos céus. Não está escrito, porque Deus a conheceu antes de fazer no mundo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, outra versão, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tem cada versão mais dura do que a outra. Inclui toda pessoa não redimida. Então, por isso que deve, mais do que nunca, põe Deus em primeiro lugar no seu coração, nos nossos corações. Começando desde Adão e Eva, isso. Se eles voltaram-se para Deus arrependidos, não sabemos. Não sabemos. Se eles voltaram para Deus, está escrito. Enquanto Israel de fato não acreditar que o anticristo é o Messias, eles não vão aceitar Jesus. Enquanto eles estão acreditando que o anticristo é o Messias que estão esperando, o Espírito Santo daria esta profecia dessa forma: um acontecimento no futuro.
no decorrer do tempo de Deus. O tempo de Deus não é o tempo do homem. A resposta provavelmente cai na mesma categoria, porque o Senhor, em seu ministério terrestre, falava em parábolas. Vou ler agora um pouco da parábola de Jesus, Lucas 8:10, está quase para terminar a hora. E ele disse: a vós foi dado, e ele diz: a vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendem. Outra versão: respondeu-lhe Jesus, a vós, falando para os discípulos, a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, e aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Todos os que sinceramente, com sinceridade, com amor, com interesse de salvar a sua alma, procura o Senhor para conhecê-lo mais de perto. Não é conhecer só que existe Deus, que Deus fez o mundo. Se Deus quiser amanhã eu vou fazer isso. Se Deus quiser amanhã é isso. É Deus. Não, isso não basta. Deus não vai levar ninguém para o céu e falar que Deus é bom. Pode orar em favor, pode orar por ele, clamar a ele. Então, que tem uma compreensão mais profunda da sua palavra. A palavra indica o caminho, que o conhecimento a respeito de Jesus. Então tem que conhecer a palavra. Jesus, ele é a palavra, ele é o caminho, que manifesta e é a importância bíblica, desde o ministério está por revelar, o que pelo menos que tem fome e sede de justiça. A história divina seria coberta aos que são imprudentes e indiferentes. Tem que ver com a cegueira, sabe aquela pessoa cegueira, obstinada, quer dizer, teimosa, e a falta de compreensão a ele, de compreender como Jesus é, o que Deus é, visto que nem sequer queria entender. Igual Lucas 8:11. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Pronto. Este é o sentido da parábola, que a semente é a palavra de Deus. Vamos ver o 12 de Lucas 8. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, dizia, e tira-se do coração a palavra, para que não se salve crendo. Outra versão diz: aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram. Na beira do caminho, na beira do coração, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo seja salvo. O diabo pode fazer isto simplesmente, porque eles fazem caso omisso da palavra de Deus. 13. E os que estão sobre pedra, todos conhecem essa passagem, essa parábola, para poder entender. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Amém! Alegria, recebe, aplauso. Mas, como não tem raiz, note bem, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Outra versão: aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Levanta a mão, manifesta a fé, você prega em qualquer lugar. Estes não têm raiz, a palavra não enraizou. Creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Então é isso, aquele que a palavra caiu, não enraizou,
Na hora da provação, na hora do sofrimento, ele dizia do caminho. 14. E as que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Olha bem, ele está falando isso que caiu entre espinhos. Ele está comparando o semeador na beira do caminho, que cai na beira do caminho, em pedra e tudo, meio de espinho. Esses são o que ouviram, e indo por diante, foi sufocado com os cuidados deste mundo, tudo que o mundo oferece, e riqueza, dinheiro, bens materiais, e deleite, prazer, alegria, só que é festa, 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 divertir. Não é pecado, mas tem a hora. E Deus, como é que fica nessa história? Aí fala assim, os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Em efeito, quer dizer que há um começo de fruto, mas não deixe que esse fruto alcance a maturidade para usufruir dele. Ele começa a dar fruto, mas depois que não vai usufruir dos frutos, ele pronto. Portanto, é inútil acreditar por um tempo, mas logo saem do caminho. Já muitos nessa categoria caiu. Agora o 15. E a que caiu em boa terra? Olha bem a diferença. Esses são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Viu só? Constitui o quarto grupo aqui, o qual produzirá fruto perfeito, quer dizer, fruta amadurecido. O fruto amadureceu, ele permaneceu, o fruto permanece, amadurece. O que acontece depois, quando o fruto fica maduro? O que vocês acham? O que faz? Você todos sabem disso. Cai. Não colhe. Hã? Não. O fruto maduro cai, se não colher, não... Mas antes disso, o que acontece? Você vai usufruir, você vai comer ele, você vai usufruir do fruto. Você, né? Aí está falando aqui para os salvos, o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aí esse o quarto quadro aqui, então, o fruto perfeito, quer dizer, fruto amadurecido. Aí depois é a hora de usufruir do fruto. A gente mesmo usufrui, a igreja usufrui, os outros usufruem, porque ele vai dar testemunho, ele vai dar frutos. Então, e esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom. Diz-nos que o problema não está no coração e nem nas circunstâncias. E dão fruto com perseverança. Teve as boas circunstâncias, tem problema ou não tem problema, ele vai dar o fruto com perseverança. Somente ouvir a palavra não é suficiente, deverão guardá-la ela também. Amém? Outro dia, se Deus permitir, continuaremos no versículo 3, né, de Miqueias 5. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Então vamos ficar com essas palavras. Aquele que não tem salvação, procura ser salvo, que vale a pena. Irmão, não é fácil. Ser crente não é fácil. O caminho é difícil, o caminho é, que nem falamos hoje, no Paulo Nivaldo, o caminho é cheio de tribulação. Apesar que vai converter, agora vai viver uma vida maldosa, primária, tudo bem. Não, Jesus não ensinou isso. É pouco, é lugar do grupo, é pequeno. O caminho está apertado. Então, até quarta-feira, se Deus permitir, que tenha uma boa semana toda. Então, quem não vamos cantar? Pode. Gerson Bastos está assistindo. Quem é, eu não sei. Quem conhece? Gerson Bastos.
284. Companhia Divina. Ora, irmão Paulo. Senhor, agradecemos por esta hora, na sua casa, na sua presença, né? Agradecemos por esse culto, tudo que aqui foi pedido, né? Pedimos que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, né? E que o Espírito nos trabalhe no coração de cada um que esteve, né? Usando essa palavra de hoje. Possamos dar bom testemunho sempre aonde o Senhor nos mandar. Prepare cada um dentro da semana de serviço que vai se iniciar ali amanhã, cada um no seu lugar, cada um dando um bom testemunho. E pedimos pela igreja que ela possa permanecer sempre aqui com as portas abertas, pregando a tua palavra, pregando o teu santo evangelho, que pessoas possam estar frequentando. E agradecemos ao Senhor pastor, por tudo que o Senhor tem feito por ele, essa sabedoria que tem dado a ele e a sua família. Pedimos pela nossa família, aquelas pessoas que estão perto de nós, que o Senhor possa abençoar, como nossos irmãos, a Carlos, os irmãos da fé. E agradecemos de uma forma especial pela salvação que nós temos, pelo amor demonstrado a nós, ao enviar Jesus para morrer naquela cruz, derramar seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.